Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado para o mundo religioso. E como você viu aí na temática, nós vamos trabalhar um dos temas, do aprofundamento, do estudo sobre as religiões, que é os ritos, e desta feita um ritual que é praticado pela Igreja Católica Romana, Lembrando que assim, tem aí os vídeos, dá uma olhada aí, nos temas da ciência da religião. E para a gente estudar as religiões, aprofundando, e explorando cada religião com as suas individualidades, nós temos três caminhos, assim. Estudar os seus ritos, que são os rituais, que são praticados por cada religião, que é o vídeo de hoje. Os mitos, que é a descrição de toda a mitologia religiosa, e os símbolos, que trazem um significado dentro da religião, e que ressignifica um símbolo natural com um símbolo com uma conexão com o transcendente. Mas hoje nós vamos falar sobre a missa de sétimo dia, Muitos católicos praticam. Talvez muitos nem saibam, assim, porque praticam, Outros só por causa da cultura, praticam por causa que são católicos nominais, e quando digo católicos nominais, são aqueles que não praticam a fé, mas se consideram católicos, porque os pais eram católicos, E assim sucessivamente. Então vamos falar sobre a missa de sétimo dia, que já fica claro, Uma missa realizada sete dias após o falecimento, a morte do ente querido, do fiel católico. Era para ter feito antes, mas será o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou gravar um vídeo sobre missa de corpo presente. Vai ser o próximo vídeo, mas vamos pular essa etapa, depois a gente volta novamente e eu vou falar sobre a missa de corpo presente. Então, a missa de sétimo dia é uma prática católica, E o objetivo é uma comunhão com o seu ente querido falecido, poderíamos dizer assim, uma comunhão com o defunto, com aquele que está deixando, E essa tradição, também outra observação, a compreensão, quando eu estou trazendo aqui alguma doutrina, trazendo aqui algum símbolo, algum mito, é a partir da religião, entende? Da religião que a pratica. Então aqui não se faz apologética, O objetivo dos vídeos voltado para a cultura religiosa não é fazer apologética. Então é a partir da descrição mesmo dos próprios adeptos. Então, por isso, porque o que eu vou dizer aqui, se você for cristão, protestante, você vai dizer, não existe isso, mas é a partir da compreensão, da interpretação e da própria mitologia da religião, no caso aqui do catolicismo romano, que tem três bases, que é o magistério, para a sua doutrinação, para a sua compreensão de fé, o magistério, a tradição e a Bíblia. Então vamos dar sequência. Então essa tradição, essa prática, ela remonta, aos tempos antigos. De acordo com o catolicismo, os primeiros cristãos, os primeiros, logo no princípio, acreditavam que a alma da pessoa falecida permanecia em um estado de purificação. Nós vamos falar já sobre isso quando falarmos sobre o purgatório mais à frente, E isso por um período logo após a sua morte, Então, que é no caso do cristianismo protestante o estado intermediário. Aqui também é um estado intermediário, só que tem uma interpretação diferente. Inclusive tem um vídeo somente sobre o purgatório, para você dar uma olhada e entender o que é. Então, e também a crença é que através das orações e rituais que se realiza durante ali a missa, poderiam assim ajudar aquela alma da pessoa que morreu, e a encontrar paz e essa passagem para a eternidade. A pergunta que fica é, qual é a origem? Eu já disse, remonta aos tempos antigos, de acordo com o catolicismo romano. Mas qual é a origem? Assim, a origem é uma base. E a base, ela vai estar... tá ali a Bíblia, não vou pegar para não parar aqui o vídeo, mas na Bíblia católica tem o livro de Macabeus, E essa doutrina, ela vai se fundamentar, essa tradição, esse ritual, ele vai se fundamentar exatamente no livro
dos Macabeus, que para os evangélicos protestantes é considerado um livro deuterocanônico, né? Que não é inspirado, que não é um livro canônico. E lá nós temos um personagem que é o personagem Judas Macabeu, né? Que vai ordenar que se faça sacrifício no templo, nesse caso o templo de Jerusalém, né? Pelas almas dos soldados que haviam morrido, né? Numa batalha, né? E por quê? Porque por eles terem pecado levemente contra Deus, ou eles terem morrido e alguma situação de pecado. Então, ele manda que se faça, né, sacrifícios por a alma desses soldados, né? Daí é que vem essa compreensão. E o texto vai estar em 2 Macabeus, né? Tem 1ª e 2 Macabeus, que tem na Bíblia Católica. 1 Macabeus, 2 Macabeus, que se encontra no capítulo 12, o versículo 41 ao 46, vai dizer mais ou menos assim: santo e salutar pensamento este de orar pelos mortos, né? Eis porque ofereceu um sacrifício expiatório pelos defuntos, para que fossem livres dos seus pecados. Observe, então a pessoa morreu ainda com alguns pecados que precisariam ser expiados. Então esse procedimento teria essa função. Uma pergunta que surge é a seguinte: qual seria então o motivo dessa celebração? A primeira eu já dei no começo do vídeo, que é a comunhão com os defuntos, né? E a base também eu já dei, que está no livro de Macabeus, né? Porém, a Igreja Católica, como eu disse, tem a sua tradição, né? A Bíblia, né? Que a Bíblia Católica, no caso, ela tem mais livros do que a Bíblia Protestante, 73 livros, né? E 46 no Antigo e 27 no Novo. A maioria dos livros apócrifos se encontra, os livros deuterocanônicos se encontram no Antigo Testamento da Bíblia Católica, né? E a ideia é ensinar exatamente uma comunhão com aquele ente querido que faleceu, né? Então, diante disso, vão se rezar por esses mortos, né? Exatamente pelo afeto que se tinha, né? Pela aquela pessoa que morreu, fazendo uma conexão, por exemplo, com religiões do mundo antigo, que tinha a sua ancestralidade ali, né? A crença na ancestralidade, nos ancestrais, né? Cultuavam-se, inclusive, a esses ancestrais. Outra pergunta que surge quando nós falamos sobre a missa de sétimo dia é: por que 7? Por que 7 dias, né? E a ideia de 7 dias é porque o número 7 na Bíblia vai simbolizar o número da perfeição. E aí tem vários exemplos. Por exemplo, Deus criou o mundo em 7 dias, né? Que aí no sétimo dia Deus vai descansar da sua criação. Gênesis 2:2, né? José, por exemplo, José foi um dos patriarcas, né? Ele fez um luto quando o seu pai Jacó morreu. Quando Jacó morreu, José fez um luto de 7 dias, Gênesis 50:10, né? Em relação ao próprio sacrifício de purificação, né? Que também foi realizado durante 7 dias, você vai ver isso em Êxodo 29, do 36 ao 37, né? E o próprio Jesus, quando traz instrução com referência ao perdão, ele menciona que se deve perdoar 70 vezes 7, Mateus 18:22. Então, a base de ser 7 dias porque o 7 na Bíblia, na compreensão, é um número da perfeição. Agora vamos voltar aqui e vamos entender então qual é então o significado da missa de sétimo dia. Qual seria então esse significado? Então, significa o seguinte: representa para os entes queridos o fim da vida terrena daquele que morreu e o início da vida eterna em Deus, né? Exatamente para aqueles que partiram. Como também a ideia é a questão do purgatório, né? Que quem não expiou todos os seus pecados em vida, e o fiel, né? O crente, não estou falando do infiel, o crente católico, né? Católico apostólico romano, que não expiou todos os seus pecados em vida, ainda restou alguns para expiar, ele vai para o purgatório. Então,
essa missa, né? Quem está vivo pode ajudar ele através de fazer penitências, rezar por eles, né? Para que eles sejam levados logo do purgatório para o céu, seja antecipada a sua purificação, o período que eles vão passar lá, né? No caso, redimindo, né? Redimindo ali o pecado dos seus entes queridos antes de chegar ao céu, né? Então tem essa relação com essa prática. A missa de sétimo dia também simboliza a perfeição, né? E o descanso após aquela pessoa que morreu cumprir a sua missão aqui na Terra. Vamos concluir da seguinte forma. Então vamos fazer a conclusão. Vamos fazer a conclusão da seguinte forma. Primeiro, a missa de sétimo dia, na compreensão católica apostólica romana, é uma oportunidade de unir familiares e amigos em um momento de oração pelo descanso, né, eterno dos seus entes queridos, aqueles que partiram, né? E também celebra o sacrifício de Cristo por toda a humanidade. Essa é uma das compreensões. E, para finalizar, é através da missa de sétimo dia, né, que se reza pela alma desse falecido e, com isso, oferece sacrifícios e preces para que ele alcance a purificação e a vida eterna no purgatório e se locomova diretamente para o céu. Essa temática está dentro da escatologia católica. Então, isso é né? Poderíamos dizer assim, é o significado da missa de sétimo dia, de uma forma bem simples, de uma linguagem que vocês entendam, né? A partir da teologia católica romana, né? Espero que vocês tenham aprendido mais um pouco sobre essa cultura religiosa. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a missa de corpo presente, né? Vamos falar a origem e também o ritual, lembrando que aqui se trata de um ritual católico. Toda religião tem a sua ritualística, né? Seja ela qual for, ela tem os seus rituais. E aqui se trata, então, de um ritual católico. Chegamos ao fim. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para que você esteja sempre informado sobre as culturas religiosas e o mundo religioso de uma forma geral, né? Não só o cristianismo, mas todas as religiões. Esse vídeo aqui calhou de ser sobre o cristianismo, no caso o cristianismo católico. Dá o teu like aí para que o vídeo se torne relevante para o YouTube e também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso à cultura religiosa e assim crescer nesse conhecimento, né? De outras religiões que não sejam a sua, né? Se você é evangélico, está aprendendo aqui sobre o catolicismo, mas tem vídeos sobre várias religiões. Inclusive eu fiz uma série agora recente sobre o espiritismo kardecista e falei sobre as principais obras do espiritismo, né? As principais obras e o Pentateuco espírita. Então é isso. Valeu por estarem aqui e até o próximo vídeo.